Olá, olá, olá. Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, turma. Estamos ao vivo, eu e a professora Denise. Hoje nós vamos dispensar apresentações porque vocês já nos conhecem. É o que? É a terceira ou quarta ou quinta aula que tu está fazendo hoje, Denise? Hoje eu acho que é a terceira, mas teve uma aula que não foi para o curso de cuidadores, né? Então no geral foram Acho que quatro. o curso de cuidadores é a terceira. Isso. Mas como o pessoal de cuidadores também tem essa aula de terça, então o pessoal tá tendo a quarta aula contigo hoje. Ah, Pessoal, quem for chegando vai dando boa noite aí. Vão dizer na cidade que vocês são e vão preparando papel e caneta de vocês, né? Como sempre. E água. Vocês já tiveram uma aula específica só sobre isso. A professora tá com a água dela, eu tô com a minha água aqui. estou aqui com a minha garrafinha também. Aí, ó, tá bem prevenida, tá? E eu vou dar a palavrinha para a professora, ela pode mandar ver no conteúdo. Fica à vontade, Denise. Então tá, boa noite para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de quedas, que é um assunto muito, muito, muito importante para quem trabalha com idoso. Tá? Então, fiquem bem à vontade para relatar situações, tirar dúvidas, e nós vamos falar desse assunto que é, assim como na aula da incontinência, que eu comentei, que é um fator, muitas vezes, de decisão para a família contratar um cuidador, o fator quedas também, muitas vezes, é um fator para contratar, para chamar um cuidador, ou para institucionalizar o idoso, levar para uma casa geriátrica, né? Então, quando o idoso começa a ter quedas, isso se tornar mais comum, que eles veem que não tem mais como o idoso ficar sozinho, que está perigoso. Então, a partir desse ponto, muitas vezes a família decide chamar um cuidador. Então, é um assunto bem importante para vocês. E também na nossa família, né? No nosso meio familiar com os pais, os avós, para a gente também ter alguns cuidados relacionados à queda e poder prevenir esse problema tão grave. A queda, pessoal, ela vai ocorrer quando tiver uma perda de equilíbrio postural, que o idoso não conseguir ajustar esse equilíbrio para se manter em pé. Então, pode estar relacionado a problemas primários do sistema osteoarticular, muscular, neurológico, e também pode estar relacionado a uma condição clínica que vai afetar esse equilíbrio. A queda, pessoal, no idoso, muitas vezes ela sinaliza o início de um declínio funcional ou o sintoma de uma nova doença, né? Então a gente tem que ficar muito atento quando o idoso cai ou quando ele começa a cair repetidas vezes, porque pode estar por trás algum outro problema, algum problema importante que tem que ser analisado, diagnosticado e tratado. A queda, pessoal, ela é o mais sério e mais frequente acidente doméstico que acontece entre os idosos, tá? Eu estava procurando alguns estudos para trazer alguns dados estatísticos para vocês, e eu encontrei que é a quinta causa de morte entre os idosos, então é um problema bem importante, tá? Em torno de 70%, ela representa em torno de 70% das mortes acidentais dos idosos, tá? Então é muito, muito grave mesmo. Em torno da metade, né, 50% das mortes que ocorrem relacionadas à queda são após a fratura de fêmur, tá? Principalmente aquela fratura, o fêmur é aquele osso da perna, né, da coxa, e é bem comum ter essa fratura na parte mais de cima, perto do quadril, que é uma das fraturas mais graves que a gente tem para o idoso, tá? Então, a queda ela vai gerar um custo social, econômico e psicológico muito grande, não só para o idoso, né, para toda a sociedade, né? Uma perda funcional importante para o idoso. A partir da queda, o idoso pode ficar dependente, pode perder a sua autonomia também. É um fator de internação hospitalar bem comum, né? Porque a queda gera muitos problemas de lesões graves. Como eu tinha comentado, leva à institucionalização, né? Levar o idoso para uma casa geriátrica ou contratar um cuidador. É um fator importante de morbidade e de mortalidade, né? Pode se desenvolver várias doenças a partir de uma queda e também é um fator importante de morte. Então, o ponto-chave, a palavra-chave é a prevenção, pessoal. A gente tem que prevenir para que não ocorra uma queda, né, com os idosos. Pode ir tocando, Márcio?
Então, como eu tinha falado, eu procurei alguns dados estatísticos para trazer para vocês. Vocês não precisam se preocupar em decorar esses números, em anotar esses números, é só para vocês terem uma noção da gravidade de uma queda para os idosos, tá? Alguns estudos mostram que em torno de 60% dos idosos caem por ano. Então, é um número bem elevado. É difícil ter um dado certo, né, Márcio? Porque muitos idosos não relatam, não chegam a ir no médico, né? Às vezes a gente nem fica sabendo que caiu, se trata em casa, né? A não ser quando seja uma lesão mais grave, né? Que precisa realmente ir no médico, precisa tratar, né? Mais ou menos em torno de 50% dos idosos apresentam quedas múltiplas. São os chamados idosos caidores, aqueles que caem várias vezes, são os que a gente tem que ficar mais atentos, né? E 60% das quedas vão levar a alguma lesão importante, tá? As principais, né, as mais graves, digamos assim, são fratura de vértebras, fratura do fêmur, fratura do úmero, né, que é esse osso aqui do braço, nessa parte de cima, principalmente perto do ombro, tô muito perto, ali não dá para mostrar nesse aqui. Principalmente perto do ombro, quando o idoso cai se apoiando, né, para tentar evitar... A pressão fica aqui, né? Isso. Do rádio, né, que é esse osso do antebraço, também quando cai com a mão aberta, assim, para se apoiar. Então, é bem comum, principalmente na parte mais perto do punho, são as fraturas mais comuns. Fraturas de costelas, essas são as lesões mais comuns e as mais graves, tá? Que ocorrem com o idoso. 30% desses idosos caidores, esses idosos que caem mais vezes, vão apresentar perda da mobilidade, né? Vão ficar dependentes e eles vão apresentar um risco maior de uma morte prematura, né? Que se não fosse pela queda, poderia ter sido evitada aquela morte daquele idoso. Então, junto com a queda, a gente tem um outro problema muito sério que vocês precisam ficar atentos também, que é tão grave quanto a própria queda, que é o medo de cair de novo, é o medo de uma nova queda. Tá? Então, assim, pessoal, é um ciclo vicioso, tá? O idoso que cai, ele vai ter dor, né? Obviamente, muitas vezes vai ter uma perda funcional relacionada a essa lesão que ele teve em função da queda, e ele vai ter medo de cair de novo. Então, ele vai ter uma perda da confiança para caminhar, né? Ele vai ter uma insegurança para caminhar. Isso vai levar a maior depressão desse idoso, baixa autoestima, porque ele fica com vergonha, especialmente se caiu em um lugar público, né? Vai começar a se isolar, né? Vai ter um isolamento social, vai deixar de sair, porque ele tem medo de cair de novo. Ou até dentro de casa, vai ficar mais parado, mais sedentário, né? Porque ele tem medo de cair, de escorregar de novo, se machucar de novo. Então, vai gerar o problema da imobilidade, que a gente vai falar numa próxima aula, que é um problema bem sério também para o idoso. Com isso, né, mais imóvel, mais parado, se movimentando menos, caminhando menos, ele vai ter mais fraqueza muscular, vai perder massa muscular, vai perder equilíbrio, e a chance de cair de novo com tudo isso vai ser muito maior. Então, ele vai ter uma chance maior de queda e vai seguir o ciclo. Se ele cai de novo, ele vai ter mais medo de cair. Se ele tem mais medo de cair, ele vai parando mais e mais e mais de caminhar, de se movimentar, e a chance vai cada vez aumentando mais. Por isso que a gente fala que o medo de cair, ele é tão importante quanto a queda. A gente tem que ficar muito atento. Claro, depois a gente vai comentar o que a gente pode fazer, né, para prevenir essas quedas, mas a gente tem que incentivar o idoso, ajudar ele, não deixar ele desanimar, deixar de sair, porque aconteceu uma queda. Tem que sim ter os cuidados, algumas orientações para esse idoso, mas ele não pode deixar de fazer as coisas dele, de se movimentar, porque teve aquela queda. Por que no idoso é tão comum que ocorram essas quedas, né? A estabilidade corporal, pessoal, ela depende de vários componentes sensoriais, cognitivos, componentes cerebrais, principalmente do cerebelo, né, que é a região do cérebro que está relacionada ao equilíbrio, componentes músculo-esqueléticos, tá, pessoal?
E para o idoso vai somando, tá? Ele vai ter um efeito cumulativo dessas alterações relacionadas com a idade, que esses componentes, eles vão sofrendo alterações com a idade, né? E com isso vão estar somadas várias doenças que são mais comuns, né, nos idosos, e somados também aos fatores ambientais, né? O ambiente inadequado, que também a gente vai comentar melhor, relacionado a calçadas, né, ou mesmo dentro de casa, questões de móveis, tudo que em seguida a gente já vai falar melhor sobre isso. Tá? Então, os fatores de risco para o idoso, eles são muitos. A gente divide basicamente em três, que são os intrínsecos, relacionados ao próprio idoso, os extrínsecos, que são relacionados ao meio ambiente, né, os fatores externos, e os fatores comportamentais. Tá? Então, esses fatores intrínsecos seriam a idade. Quanto mais idoso, quanto maior a idade, maior a chance do idoso cair, né? Ele vai ter uma chance maior. Sexo feminino, as mulheres caem mais que os homens, e normalmente as lesões também são mais graves, principalmente em função da osteoporose, que também acontece nos homens, tá? Mas ela é bem mais comum por fatores hormonais e tudo mais, é mais comum nas mulheres, tá? Questões de medicamentos, tá? Então, drogas, né, medicamentos psicoativos como antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos, hipnóticos, vários desses medicamentos, medicamentos para uso cardiológico, para pressão, e principalmente, pessoal, que também a gente já comentou, mas que é bom sempre a gente repetir, a questão da polifarmácia, né, o uso de muitos medicamentos pelos idosos. Quanto mais medicamentos o idoso usar, maior a chance de ele cair, porque esses medicamentos, um influencia no outro, um vai ter efeito sobre o outro, então a gente tem que cuidar muito, especialmente medicamentos que não foram prescritos pelos médicos, né? A gente tem que sempre ter esse cuidado. E também comunicar ao médico sobre efeitos colaterais que o idoso possa estar apresentando relacionado a algum medicamento. Outro fator também importante é a condição clínica desse idoso, então, se ele apresenta alguma alteração, alguma doença neurológica, osteoarticular, problema de pressão, diabetes, né? Todas as doenças que ele tiver vão ser um fator que vai potencializar o risco de queda. A história prévia de queda, então, o idoso que já caiu, ele tem chance maior de ter uma nova queda. Problemas urinários, né, disfunção urinária, como a gente falou até, a incontinência urinária, que foi da outra aula. Então, o idoso que tem problema urinário, ele vai querer se apressar mais, caminhar mais rápido para chegar no banheiro a tempo, então ele já tem um risco maior de tropeçar, de escorregar, por estar tentando caminhar mais rápido. Ou também, pessoal, no caso dele não conseguir chegar ao banheiro, de acabar tendo um acidente, né, de fazer o xixi na calça e escorregar na própria urina e cair, também é bem comum, tá? O estado psicológico desse idoso, então, idosos mais ansiosos, depressivos, com alguma alteração psicológica, eles vão ter um risco maior de queda. A questão da depressão está relacionada também à imobilidade, né? O idoso não querer caminhar, não querer sair muito, então acaba tendo uma perda muscular também importante. Quanto mais fraco, maior a chance de queda. A questão do declínio cognitivo, então idosos com demência, com algum problema desse tipo, tem chance maior também de ter uma queda. Fatores visuais, né? Deficiência visual é bem importante para a queda, não enxerga um degrau, não enxerga um desnível, um tapete, algum objeto no chão, né? A calçada irregular. Então, pessoal, essa questão da visão é muito importante de vocês observarem e ajudarem, porque é bem comum o idoso usa óculos, mas é um óculos que faz 20, 30 anos que ele foi no oftalmo. É um óculos que estava lá na gaveta que ele achou porque o óculos novo dele ficou ruim, estragou, não achou, perdeu. Então, tem que orientar o idoso aí no oftalmo ou avisar a família, olha, tá na hora de dar uma revisada, de ver, né, essa questão do óculos. A questão do óculos bifocal, tá? Eu, particularmente,
Não, nem cheguei a ler ali, mas Eu vou trazer aqui, prof, aqui ó. A senhora nos finais de semana, ela caiu no banheiro com outra pessoa, chegando e trava. ficou com medo, né, da queda. Isso. Ela ficou com trauma, né, de cair de novo no banheiro. Que é isso que a gente estava falando, o medo da queda, né, tão importante quanto a própria queda. Mas voltando à questão visual, o óculos bifocal, esse que é bem comum, né, Márcio, tem na parte de baixo da lente, normalmente é para perto, para a pessoa que vai ler, vai fazer algum trabalho manual, bordado, tricô, alguma coisa assim, e a parte mais de cima para longe. Só que o que eu vejo na minha prática clínica, né? O idoso, às vezes, ele demora, diferente da pessoa mais jovem, ele demora para fazer aquela regulação, né, do longe e do perto, e muitas vezes é um fator importante para ele se atrapalhar ali na caminhada também. Então, às vezes, tem que conversar com o oftalmo, conversar com o médico, se para aquele caso daquele idoso não é melhor ele ter dois óculos, tá? Um para perto e um para longe, e fazer essa troca, do que ter esse risco, né, dessa alteração ali de olhar para baixo, né? Porque o idoso olha muito para baixo para caminhar, diferente da pessoa mais jovem que olha mais no horizonte. Então, o óculos bifocal, às vezes, não é tão indicado para o idoso, tá? Outro fator importante são os problemas de marcha, os problemas de caminhada, alterações na caminhada, no passo desse idoso, tá? Se nota que ele está com o passo mais arrastado, não está levantando bem o pé, que está entortando a perna para caminhar, tem que ficar já atento, que ele vai ter um risco também de queda. Alterações de força muscular, né? O idoso que está ficando muito fraquinho, ou com alterações de equilíbrio também, a gente tem que ficar atento, tá? Outros fatores de risco são deformidades nos pés, pessoal. Calo, joanete, esporão, unha encravada, uma artrose mais severa, porque o idoso vai ter dor no pé e ele não vai pisar adequadamente. Não só o idoso, qualquer um de nós também, a pessoa mais jovem, a gente não pisa direito daí no chão, pisa com o pé mais torto porque está doendo, e daí para o idoso é mais difícil fazer esses ajustes posturais para ele manter o equilíbrio, né? Ou mesmo para manter o calçado, principalmente se for chinelo, pantufa, manter no pé se ele está andando com o pé mais torto. Então, é um fator importante também para ser observado. O estado funcional, então, quanto mais dependente, né? Quanto mais dificuldade ele tiver para fazer suas atividades, maior a chance dele cair. Sedentarismo, como a gente já comentou, mas é bom a gente repetir e focar bem nisso. Quanto mais sedentário, mais parado, menos ativo for o idoso, maior a chance dele cair. E outro fator intrínseco também importante é a deficiência nutricional, tá? Especialmente questões assim, o idoso desnutrido, com uma deficiência importante de ferro, por exemplo, uma anemia importante, né? Ele vai ter uma chance maior de queda. Os fatores extrínsecos são aqueles externos relacionados ao meio ambiente. Eu vou citando agora mais rapidamente, mas depois eu vou focar em alguns pontos importantes para a gente trabalhar com a questão da prevenção, tá? Quais são esses fatores extrínsecos, pessoal? Iluminação inadequada, tá? O idoso, quem trabalha com idoso, quem mora com idoso sabe, não sei porquê, Márcio, mas o idoso tem mania de não acender as luzes para ir no banheiro de noite, ou quando está ficando fim da tarde, que vai escurecendo, não acende a luz. Não sei por que acontece isso, eles não acendem as luzes. Então, tem que cuidar dessa questão da iluminação, tá? Outro fator importante, superfícies escorregadias, tapetes soltos ou com dobras, questão da escada, né, degrau muito alto, muito estreito, muito escorregadio, obstáculos no caminho, móveis muito baixos, objetos no chão, né, puff, brinquedo de neto, brinquedo de cachorrinho, o próprio cachorrinho ou gato pulando nas pernas, passando perto das pernas do idoso, fios no meio do caminho. Então, são vários vai somando, né, vários fatores que vão aumentando o risco de queda, né? A própria disposição inadequada dos móveis, tem muitos móveis na casa, ficar desviando dos móveis,
A ausência de corrimão em escada, corredor, né? Ausência de barra de apoio nos banheiros, principalmente. Prateleiras muito baixas ou muito altas, que o idoso tem que se abaixar para procurar alguma coisa que ele quer pegar, ou que ele precisa subir num banquinho também para procurar algum objeto. Questão das roupas inadequadas, sapatos inadequados, que podem gerar um risco de quedas. Órteses inapropriadas. O que são as órteses inapropriadas, pessoal? Bengala mal indicada para aquele idoso, uma altura inadequada para aquele idoso. Então, a gente tem que ver a orientação do médico, se ele usa, por exemplo, uma bengala, tá? Ver se a altura está correta, se o tamanho está correto, se é indicado para aquele problema daquele idoso. Andadores também mal indicados, né? Por exemplo, se o idoso tem um desequilíbrio para trás, o andador não vai ser bem indicado para ele, porque ele vai continuar com risco de queda e vai cair com o andador por cima dele, ele vai puxar o andador para ele. Então, tem que saber analisar para cada caso, falar com um profissional adequado, saber se é indicado para ele aquele andador ou não, se é andador com rodinha, se é sem rodinha, tem vários tipos no mercado, né? A questão da cadeira de rodas também, pessoal. O idoso que tem um certo grau de independência, que ele só precisa da cadeira de rodas de vez em quando ele não é incentivado a caminhar, a fazer sozinho, né, algum movimento, mesmo que com dificuldade, né, em vez de ir caminhando, por exemplo, mesmo que com ajuda, do quarto para o banheiro, do banheiro para a cozinha, é mais prático, mais rápido levar ele na cadeira de rodas, a gente já está fazendo com que ele tenha uma perda muscular maior ainda e o risco de quedas vai ser maior. Então, a gente tem que saber usar, quando usar essa cadeira de rodas nesse caso. Então, essa questão de adaptar essas órteses, né, esses auxiliares, é bem importante também, tá, pessoal? Vias públicas mal conservadas, né, buraco, irregularidade, né, a gente vê, isso aí tem de monte, né, calçada, pedra solta, as próprias ruas para atravessar, o tempo da sinaleira é um fator importante de queda para o idoso, porque é muito rápido, né, o tempo da sinaleira, o idoso tem que correr, né, tem que apressar o passo, e já vem a moto passando, que já viu que a sinaleira está abrindo, então é um monte de coisas juntas, né? É horrível para o idoso. As nossas ruas, nossas calçadas são muito ruins, né? Agora, essa época chuvosa, essa época úmida, muitas folhas, né? Flores que caem, fica lindo para a gente ver, mas para passar é um perigo que, nossa, né? Super escorregadio, fica um sabão, né? Os nossos jacarandás são tão lindos, mas vão perdendo aquelas flores, fica bem perigoso os ipês, né, aqui em Porto Alegre, que a gente tem bastante, a gente vê, fica cheio de flor no chão, mas para o idoso é um perigo, então esses cuidados na rua é mais difícil da gente controlar, né, porque não tem como eliminar, né, mas para quem está junto com o idoso tem que ter esses cuidados, evitar, então, essas ruas, às vezes a gente já conhece o caminho por onde vai passar, é mais fácil a gente evitar, né, e ter esses cuidados. Em relação ao fator comportamental, então a gente tem dois perfis de idosos que são os que caem mais. Disparado, o idoso inativo, aquele que se movimenta pouco, né, que tem baixa capacidade funcional, que é mais parado, mais debilitado, um idoso mais frágil vai ser o que vai ter o maior risco de quedas, tá, pessoal? Disparadamente. Mas tem um outro perfil também do idoso muito ativo, aquele idoso que sai muito, que está sempre na rua, que vai em baile, que vai passear, porque ele se expõe mais a esses riscos ambientais, né? Ele tem uma chance também grande de queda justamente pela maior exposição a esses fatores externos, tá? Mas, sem dúvida, quanto pior a capacidade funcional do idoso, maior vai ser o risco de queda dele. Posso ir tocando, Márcio? Tem alguma dúvida? Eu vou trazer vou trazer uns comentários aqui. Olha que uns interessantes aqui, ó. Voltando para cá, teve vários casos, ó, a Carmen. A avó caiu por conta do fio de oxigênio do vô.
Deve ter Ah, trancado, né? Então, e aí as pessoas acabam ficando mais descuidadas, mais relaxadas com esses pequenos detalhes, né? E aí a função do cuidador é ver se todo o ambiente está limpo, está claro para o caminho. A Elza aqui também, ó. É verdade, minha mãe e meu esposo caminham devagar e olham para baixo. Só que aí tem que cuidar porque também sofrem as tonturas. isso, aham, bem importante, tem que cuidar mesmo. Porque eles já têm uma tendência de uma postura mais curvada para frente, olhando mais para baixo, né? Então tem que cuidar. E vocês, como cuidadores, tendo já essa noção diferente, né, essa percepção diferente, vocês já vão com outro olhar para dentro da casa daquele idoso, né? Aqui, ó, também, ó. Sou cuidadora e a senhora que eu cuido só caminha com andador, com medo de cair, pois tem prótese no fêmur. Então vem Se ela justamente tem condições de vez em quando, mesmo com ajuda, ir caminhando, por exemplo, dentro de casa, ou se tem na frente de casa e com o cuidador caminhando junto, dá uma incentivada para ela trabalhar a musculatura e pode usar o andador também para situações que tem que sair, que tem que ir no médico, que tem que passear mais longe, né? Dá para ir trabalhando também essa questão. Mas muitas vezes é mais o medo, usa mais por medo de cair do que por necessidade mesmo, né? Do andador. Arrastar os pés é bem comum, né? Os idosos a gente vê, é bem perigoso, porque daí a chance de tropeçar é maior, né? pessoal, aqui, ó, se vocês forem ver, as colegas que já trabalham na área tem muitos casos de queda, né? Essa aqui, ó, no Uhum. caso, simplesmente tropeçou no tapete e quebrou os 2 pulsos. Isso, deve ter apoiado as mãos, né, para segurar. E daí imagina a dependência dessa senhora, né? Ficou totalmente dependente, sem poder usar as duas mãos, né, Márcio? Aqui outro caso, a minha avó caiu por causa do chinelo de pelo, quebrou o fêmur e veio a falecer. Olha só que pena, né? Mas é bem comum, né? A gente vê. É bem importante, né, essa questão da prevenção, né? Porque a gente nunca sabe, né, Márcio, uma queda se vai ser um tombo que só vai dar uma dorzinha ali ou se vai ser uma lesão que pode levar à morte, né? Essa questão da fratura, Márcio, ela é bem importante porque assim o idoso que cai, que tem uma fratura, especialmente aquele que precisa passar por um procedimento cirúrgico, ele vai estar exposto dentro de um ambiente hospitalar a muitos outros problemas, não só diretamente relacionado à fratura em si, mas ele vai ter uma exposição maior a infecções, problemas respiratórios, né? Então, vários problemas, é uma bola de neve, né? Por causa daquela fratura, precisou ir para o hospital, então vai apresentando outros e outros problemas bem graves também, né? Então, o que, que é o ponto-chave, pessoal, na questão da prevenção? A gente eliminar o máximo possível de fatores de risco. Esses fatores que eu comentei, o que alguns não tem como mudar, como por exemplo a idade do idoso, a gente não vai ter como mudar, mas os fatores ambientais, questões da casa, cuidar medicamentos, essas coisas a gente tem como ajudar. Então a gente sabe que o risco do idoso cair, ele vai aumentar conforme o número de fatores de risco que ele está exposto, né? Então, se a gente conseguir eliminar um fator que seja, a gente já vai estar diminuindo a probabilidade dele ter uma queda. Então, a gente tem que buscar estratégias para modificar ou eliminar esses fatores que a gente tem como atuar em cima deles, né? Para ter uma maior chance de redução desse risco de quedas. Eu sei, gente, eu trabalho já há 15 anos, tá, com idosos. Eu sei que é muito difícil a gente chegar na casa do idoso e conseguir modificar aquela rotina dele, os hábitos dele, modificar a casa dele. A gente tem que, com muito jeitinho, explicar. Por isso que o conhecimento, nosso conhecimento técnico também, ele é importante para trazer esses dados, para mostrar para o idoso, mas nunca caí, nunca tropecei no tapete. Mas é um fator de risco. Muitas pessoas nunca caíram até que um dia caem e fratura o fêmur, sabe? Então a gente tem que ter um jeitinho para tentar mudar o que for possível. Então, primeiro, pessoal, o que é importante? A gente indicar para o idoso ou para o familiar, se for o caso, tá? Que ele consulte o médico regularmente, para ele acompanhar,
questões de alguma doença que ele já tenha, ou poder diagnosticar, né, detectar algum outro problema novo de saúde que ele pode estar apresentando, problema de pressão, osteoporose, algum problema de demência que pode estar no início. Então, vários problemas de saúde, ele precisa fazer esse acompanhamento médico, e inclusive para ir tratando adequadamente, que ele já tem, fazer alterações da medicação também, que eu já vou falar um pouquinho melhor em seguida. A questão que eu falei da correção visual, né, os cuidados com os óculos, especialmente, tá? Essa questão da medicação, né, que eu estava comentando, é bem importante, porque a gente tem que fazer uma revisão periódica, porque aquele idoso daqui a pouco tomou a vida inteira um remédio, mas agora ele não precisa mais, mudou a condição clínica, ou tem que trocar o remédio, tem que mudar a dose. Então, tem que fazer esse acompanhamento periódico, e eu sempre indico, pessoal, se possível, que seja com um geriatra. O geriatra, ele vai entender melhor a situação do idoso, como que aquela doença se comporta no idoso, como que aquele remédio vai atuar no sistema do idoso, tá? No organismo do idoso. E também tem a questão da administração dos remédios. Porque o que é muito comum? O cardiologista indicou tal e tal remédio para pressão ou para algum outro problema cardíaco, daí veio o ortopedista e indicou um remédio para problema na coluna, o neurologista para o problema do tremor na mão, a dermatologista deu outro remédio, assim vai somando, a ginecologista deu outro remédio, um monte de remédios. Às vezes eles não sabem o que o idoso já estava usando, qual remédio influencia no outro, qual medicação tira o efeito da outra ou potencializa o efeito da outra. Então, eu acho muito legal ter esse acompanhamento com o geriatra, porque ele vai ser um administrador desses outros médicos, entendeu? Desses outros medicamentos que o idoso está usando, vai indicar se precisa de algum especialista em alguma outra área. Então, eu acho bem legal, porque ele vai ter uma visão e uma abordagem diferente, tá? Então, a minha dica seria essa. Então, a gente tem que também manter sempre atualizada a lista de todos os medicamentos dos idosos, o que ele está tomando com prescrição, sem prescrição também tem que estar na lista, pessoal. Eu vou, às vezes, na casa dos idosos, tem a lista dos remédios só do que foi prescrito, mas ele toma um monte de outros remédios por conta, ou porque alguém indicou, porque o filho disse que é bom, porque a vizinha disse que é bom, ou porque ele mesmo gosta de usar tal remédio. Isso tem que estar na lista também, tá? A gente tem que ver, sempre reduzir as doses excessivas que o idoso está usando de remédios, claro que sempre com orientação do médico, tá? Mas se observarem que o idoso está tomando algum remédio demais, é bom manter, né, o médico informado. Suspender o uso quando o remédio não tem mais necessidade, também com orientação do médico, tá? Mas, por exemplo, assim, o idoso estava usando um anti-inflamatório que era para tomar 5 dias ou 7 dias. Deu tempo, encerra. Não vai, não, vou tomar mais 2 semanas porque eu estou com um pouco de dor ainda. Tem que ver com o médico, porque alguns remédios não podem ser usados por um tempo mais prolongado, tá? Também a gente tem que sempre avisar o familiar ou o médico sobre efeitos colaterais dos remédios, principalmente se trocou alguma medicação, se o médico alterou a dose de algum remédio, vamos diminuir ou vamos aumentar. Vocês notarem que o idoso está apresentando algum efeito colateral, tem que avisar o médico, tá? E também avisar se o idoso está fazendo consumo excessivo de alguma medicação, tá? Especialmente se for algum remédio sem prescrição. Outro ponto importante, pessoal, é a questão do exercício físico. O exercício físico é muito, muito importante por aquelas questões musculares, né, de equilíbrio que a gente tinha comentado, né? A atividade física melhora a força muscular do idoso, melhora a mobilidade, vai melhorar a independência desse idoso. Então, de preferência, o exercício físico ele precisa ser orientado de forma individualizada para aquele idoso por um profissional capacitado, um educador físico ou um fisioterapeuta. Se é um idoso que já é bem ativo, caminha bem, né, que se movimenta bem,
vocês precisam incentivar ele sempre a manter essa mobilidade dele, fazer as caminhadas dele, os exercícios. Se o idoso já vai em alguma academia, participa de algum grupo de exercício, ele tem que ser incentivado, porque os exercícios eles vão também prevenir essas quedas, e além de prevenir queda, também vai prevenir lesões provocadas por uma queda. Então, se o idoso mais ativo, que pratica atividade física, quando ele tem uma queda, normalmente as lesões provocadas por essa queda não são tão graves quanto no idoso inativo, né? O idoso mais sedentário. Além disso, o exercício ele vai ter uma redução das doenças crônicas, né? Vai ajudar para outras doenças, vai melhorar não só a saúde física do idoso, mas também a mental. Vai ajudar, então, para a manutenção da independência, da autonomia, da qualidade de vida desse idoso. Então, a atividade física é muito, muito importante. Não só para os idosos, né, pessoal? Para todos nós, mas os idosos precisam se manter ativos. Uma dica que eu dou quando eu vou atender os meus pacientes, eu sempre recomendo que eles façam, né, alguma outra atividade física. Então, Márcio, um lugar que eu acho bem legal, principalmente para o idoso que não está acostumado a caminhar na rua, assim, né, ou que não vai em academia, não faz uma atividade assim, é no shopping, porque o shopping tem banheiro, tem banco para sentar se ele cansa, o piso é plano, não tem buraco, não tem que atravessar a rua, então ele pode fazer uma boa caminhada, né, com uma intensidade na caminhada e uma velocidade melhor. Não é para passear olhando vitrine, claro, ele pode também fazer isso, mas falando da atividade física em si, fazer uma caminhada, eu vou caminhar 15 minutos, 20 minutos, faz a caminhada no shopping num horário que não esteja cheio, né? Com o cuidador junto, é um lugar que eu acho bem bacana, assim, para o idoso caminhar para fazer atividade, assim, começar, né? Principalmente quem está começando. Daí dá para também parar, tomar um cafezinho, daqui a pouco descansar um pouquinho, né? Então é uma dica assim que eu acho bem bacana. Então, pessoal, outro ponto importante na prevenção das quedas é a questão da correção desses fatores de risco ambientais, que é o que a gente consegue atuar, né? A gente consegue modificar com mais facilidade. Então, a gente tem que buscar eliminar tudo aquilo que pode provocar uma queda no idoso, um escorregão, né? O tropeçar, tudo aquilo que pode dificultar a mobilidade desse idoso, especialmente dentro de casa, né? Então, instalar suportes, corrimão, acessórios de segurança, né? Como as barras de segurança e vários outros cuidados que agora eu vou falar alguns assim mais especificamente. Tem alguma dúvida aí, Márcio? Eu vou trazer aqui umas questões. O pessoal está interagindo bastante, está trazendo bastante casos que aconteceram com eles, ó. No caso da Betina, minha mãe tropeçou no próprio pé, quebrou o fêmur e está no hospital há mais de um mês. Então, para vocês verem como podem ser coisas muito sutis. Olha só. Aqui, ó. Aí, ó, eu faço minha mãe e meu esposo fazer pequenas caminhadas todos os dias, manter eles em ação, em atividade. Isso é ótimo. Uhum. Em relação a medicamentos, ó, a Carmen, eu tenho tudo anotado. E a avó usa um remédio por apenas 21 dias. Teve outra aluna aqui. A avó dizia isso, mas com jeitinho eu tirei o tapete, ó, tá vendo? Aqui isso, tem que ter um jeitinho, né? Porque é difícil, às vezes eles são bem resistentes para tirar, acha que não precisa, às vezes se sentem até assim, ai, tá me controlando, tá me cuidando na minha casa, mando eu, né? Mas a gente tem que saber explicar, né? Quanto mais técnico a gente for, mais fácil para eles aceitarem, sabe, Márcio? E aqui tem o caso da Jéssica, ó. E quando a idosa se entrega, desiste de se movimentar, o que eu posso fazer? Daí é um caso bem complicado, a gente tem que analisar o porquê que ela está se entregando, algum problema psicológico, precisa algum acompanhamento com uma psicóloga, com um psiquiatra, será que com um educador físico, com um físio, ela se sente mais incentivada, né, para fazer atividade, para se movimentar? Às vezes tem que chamar algum profissional para ajudar, para dar algumas dicas, né, para incentivar aquele idoso a caminhar, a se movimentar,
porque o sedentarismo, quanto mais parado, pior para vários aspectos da saúde, não só para a questão do risco de quedas, mas vários outros problemas de saúde, né? A gente vai ter uma aula falando sobre essa questão da mobilidade ali, que vocês vão ver que é também bem sério, assim, bem importante. Pode seguir, prof. Então, pessoal, questão de iluminação, tá? A gente tem que sempre manter algum tipo de iluminação, especialmente durante a noite, fim de tarde, tá? Principalmente no caminho do banheiro para o quarto, tá? Tem que ter essa iluminação. De preferência que tenha alguma lâmpada de fácil acesso e um telefone perto da cama, no caso do idoso cair, ele poder, primeiro, ter uma lâmpada perto para ele poder acender para ir até o banheiro. Segundo, se acontecer, porque é um dos lugares mais comuns, Márcio, de queda, é no caminho da cama para o banheiro, tá? É um Até dos porque é lugares à que os noite, idosos... né? Então, ter um telefone ali, caso ele caia, que ele consiga alcançar para telefonar para alguém. Interruptores, hoje em dia eles trocaram, aqueles mais antigos eram bem mais interessantes que aquele que brilha no escuro, sabe, Márcio? O botãozinho da luz que brilha no Sim, eu escuro. lembro. Sou Era desse tempo ainda. ótimo, a gente enxerga daí onde está, né, para acender a luz. Uma dica que eu dou, pessoal, que é bem legal, é o sensor de movimento, aqueles de prédio que a gente passa e acende a luz, pode ser instalado dentro de casa, não é muito caro, tá? É fácil a instalação, a gente pode instalar, eu só não recomendo, assim, no quarto, colocar na luz principal. Tem que ser numa luz secundária, para não dar aquele, sabe, tá no escuro ali do quarto, daí, de repente, tu levanta e vai acender a luz forte. Então, numa luz secundária, de preferência, assim, mais fraquinha, quando for no quarto, né, que o idoso vai levantar de noite. Mas fora isso, é bem interessante ter esse sensor de movimento em escadas, corredores, locais que normalmente o idoso passa sem querer acender a luz, né, que é um problema que a gente vê bem comum. Observar sempre se tem interruptores de fácil acesso na entrada das dependências, né, quarto, sala, na parte inferior e superior da escada, tem que sempre ter interruptor nesses dois pontos. E sempre orientar para o idoso e também os próprios cuidadores, né? Às vezes a gente vai meio no automático, para esse idoso sempre caminhar em locais bem iluminados, né? Corredor, escada, dentro mesmo do quarto, né? Dos cômodos. Então, tem que ter uma iluminação adequada, porque essa questão da iluminação é bem importante. Outro ponto é a questão dos móveis, né? As mobílias dentro da casa. A cama tem que ter uma altura adequada. Então, o idoso tem que conseguir subir, né? Sentar, deitar na cama, levantar da cama com facilidade. Cama muito alta ou muito baixa, né? Muito alta, normalmente só se aquelas hospitalares, quando não é indicada para um idoso que precise de uma cama hospitalar, ela se torna um risco também. Mas a cama muito baixa também, ela é meio perigosa pela questão do idoso ter mais dificuldade de levantar e até quando vai sentar, né, meio que se atira na cama, assim, porque não tem aquela força para se abaixar bem. Os móveis têm que sempre estar organizados de uma forma que o caminho do idoso fique livre, sem obstáculos no meio, né, mesinha de centro, porta-revista, descanso para os pés, puff, vaso de plantas, né? Tudo isso tem que ficar fora da zona de circulação. Às vezes tem aquelas mesinhas com o pezinho da mesa assim arredondado, com uma ponta, né? Que é fácil do idoso passar e tropeçar. Observar todas essas questões de móveis, tá, pessoal? As cadeiras, os sofás, poltronas também tem que observar essa questão da altura, tá? De preferência que tenha braço, né? Para o idoso se apoiar para levantar e sentar. Mas não é só questão do caminho que a gente tem que observar, que é um fator de risco de quedas. Até a arrumação dentro dos armários acaba influenciando nessa questão das quedas dos idosos. Então, dentro dos armários, pessoal, roupa de cama, em lugar de difícil acesso, tem que ser evitado. Colocar sempre a mão do idoso. Colocar cobertor, casaco, coisas em maleiro ou gavetas muito baixas, que o idoso tem que ficar abaixado procurando. Então, são problemas bem comuns. A questão naquela época de troca de estação, ali por março, abril, mais ou menos, começa a esfriar, daí tem coberta, casaco, lá em cima no maleiro, e o idoso faz o quê?
pega um uma cadeirinha, banquinho um banquinho. para subir, para pegar a coberta, porque ele começou a ficar com frio. Então, a gente tem que se antecipar para já colocar essas coisas que ele pode querer usar mais à mão, em locais de mais fácil acesso. Não só a questão das roupas, mas até da cozinha. Às vezes o idoso quer fazer um bolo, quer pegar um prato, uma travessa, uma bacia, alguma coisa. Tá lá em cima, vai puxar o banquinho para pegar, ou tá numa gaveta lá embaixo, fica abaixado, vai levantar da tontura, né? Acaba caindo. Então, essas coisas que o idoso costuma usar, sempre deixar mais à mão, tá? Sempre ao alcance do idoso. Cuidar, então, aquela questão que eu falei do caminho, sacolas, volta do super, deixa a sacola no lugar que o idoso vai passar, né? Caixa, sacola, essas coisas, sempre cuidar para não deixar no trajeto que o idoso pode querer passar, né? Fio elétrico, né? Fio de telefone. Hoje em dia é mais difícil, até porque a gente já tem os apartamentos mais preparados para essa questão da fiação elétrica, tá? Já tem os pontos, né, mais determinados, e os próprios aparelhos também muitos não têm aquela fiação como o telefone antigamente, né? Hoje em dia esse problema da fiação não é tão, assim, não é tão comum, mas a gente ainda vê em casas antigas, né, que não tem tantas tomadas, passa um fio, uma extensão, às vezes passa embaixo do tapete para disfarçar, e daí fica aquele tapete, né, com um morrinho ali, mesmo que pequenininho. Então, essa questão, ela tinha falado ali, não lembro o nome do oxigênio, né, o fio a cânula do oxigênio ali. Então, tudo isso a gente tem que observar, tá, pessoal? Outra questão importante dentro de casa, que eu falo, Márcio, mas não adianta, a questão de encerar o chão, passar cera no chão. Adoram aquele piso brilhando, né? Um espelho, para cair ó, a patinação no gelo ali, né? Um espelho tudo enceradinho ali, brilhando, mas o risco de queda é enorme. Ainda mais se tiver um tapetinho em cima ali, né? Então, Nossa, esquecer essa história de encerar chão, não deu uma precisa balançada aqui encerar só de chão. imaginar a cena. Olha, chão encerado, gente, é muito fácil do idoso, não só o idoso, até a gente, às vezes, né, cair, se tiver um sapato liso ali, com a sola muito escorregadia, então nem se fala. Outro ponto, pessoal, falando de chão, é a gente sempre limpar imediatamente qualquer líquido ou comida que tenha caído no chão, tá? Caiu alguma coisa no chão, pede para o idoso sentar para esperar e limpem imediatamente, para não ter o risco dele pisar em cima, escorregar. Não só líquido, tá, pessoal? Esses dias eu atendi uma senhora que caiu porque ela tinha virado açúcar no chão e ficou super escorregadio, né? Então, talco também, às vezes no quarto pode virar talco, essas coisas, farinha, qualquer coisa na comida que possa deixar o chão mais escorregadio. Perto do fogão, às vezes faz fritura, né? Ou das próprias comidas que a gente está fazendo, fica o chão mais escorregadio. Também cuidar essas regiões ali, colocar, deixar sempre mais limpinho ali para não ter esse risco do idoso cair. Questão das escadas, pessoal. Eu sempre indico, o pessoal me xinga, fala que fica feio, que não fica legal, que vai estragar a escada, mas eu sempre indico, coloquem fitas antiderrapantes. Dentro de casa, mas não é só na escada do prédio, não. Se a casa tem escada, coloquem, porque ajuda bastante. Aquela fita que parece uma lixa, sabe? Que Ajuda vai no muito, cantinho, assim. tá? Então, coloquem as fitas, indiquem, né, para a família ou para o idoso colocar aquelas fitas antiderrapantes. As escadas precisam ter corrimão, de preferência dos dois lados, tá? É bem importante essa questão do corrimão. Às vezes eu vou em prédios mais antigos, assim, a gente vê que não tem ainda. Hoje em dia, com essa história do PPCI, o pessoal tem colocado, mas mesmo assim, às vezes a gente vai em locais que não tem. Então, o prédio é obrigado a colocar, tem que avisar o síndico, eles precisam colocar corrimão. Se o idoso mora em casa, tem que indicar também para colocar, que facilita muito e reduz muito o risco de quedas. E também, voltando ao assunto da iluminação,
sempre indicar para o idoso acender a luz ou colocar o sensor de movimento nessas partes de escada também, que às vezes no início da escada está bem iluminado porque está pegando a luz da sala, mas daí começa a subir, na curva da escada já está escuro. Então pode Daqui a falar, pouco até Marcos. na parede de escada pode ser colocada uma luz difusa, uma luz mais leve, daqui a pouco com sensor, né? Isso. Então tem que cuidar dessa questão da iluminação. Outro ponto, pessoal, que é muito, 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 muito importante dos tapetes, tá? Evitar todo e qualquer tipo de tapete. Tem que tirar tapete, pessoal. O tapete é um dos maiores causadores de queda de idosos, tá? Se não tiver jeito, não tem como tirar aquele tapete, ele precisa estar com antiderrapante, tá? Aquele emborrachado embaixo. Eu não gosto tanto, eu prefiro tirar, porque o antiderrapante ele deixa o tapete um pouquinho mais Exato. alto. Então, o idoso que já anda com o pé arrastando Pode vai ter uma tropeçar. chance maior de tropeçar ali. Então, tirar tapete início e fim de escada proibido. Não pode ter, tem que ser eliminado, tá, pessoal? Isso aí é fundamental. Tapete com dobra, com ponta levantada, né, que às vezes vai ficando. Tapete desgastado, tem que tirar. O único tapete que vocês têm que deixar é aquele tapete emborrachado com ventosa dentro do box e do lado de fora do box para a hora do banho, para não ter o risco de escorregar pela questão do piso molhado. O resto, tudo tem que ser eliminado, tá, pessoal? Questão no banheiro também, pode ser colocado aquelas fitas antiderrapantes, tem algumas específicas para banheiro, pode ser colocado no chão do banheiro, do box, né, ou perto ali do box. As barras de proteção, de segurança, aquelas barras para o idoso se segurar, são bem importantes também para evitar as quedas. Questão no banheiro, né? Se o idoso tem mais dificuldade para se manter em pé, ou se ele cansa muito fácil, ter uma cadeira ou um banquinho, aqueles de plástico, dentro do box. Eu indico também para o idoso que gosta de tomar banho sozinho, que é mais independente, instalar aqueles suportes de sabonete líquido e ele se lavar com esponja, em vez de se lavar com sabonete, que o sabonete cai muito no chão, então ele não precisa se abaixar muito para pegar o sabonete, né? Então, para dar mais independência para o idoso, eu costumo indicar isso. Então, esses cuidados no banheiro são bem importantes, porque é também um local de um risco de queda bem grande. Outra questão, pessoal, cuidados com as roupas e os calçados. Então, para colocar o sapato, o idoso sempre tem que sentar. Se precisar, pode usar uma calçadeira, tá? Para facilitar. O sapato tem que ter sola antiderrapante, sola lisa, aquela sola muito escorregadia, não dá, pessoal, a gente tem que cuidar. O cadarço, se o idoso usa algum sapato de cadarço, né? Tênis, algum outro tipo, assim, sempre bem amarrado. Vocês têm que observar para substituir chinelo velho, muito solto no pé, que já está deformado, né, que está frouxo. Tem que sempre cuidar essa questão, tá? Porque o calçado também influencia bastante, principalmente escada, Márcio, escada. Com um sapato caindo do pé, é pedir para cair, tá, pessoal? Então, que a gente precisa fazer uma intervenção multifatorial, tá? Ou seja, a gente tem que tentar acessar de todos os lados para reduzir esse risco de queda. Então, a questão do exercício físico, indicação para o médico, né? Orientação do médico, principalmente a questão visual, tratamento de doenças como, por exemplo, alterações de pressão, a revisão dos medicamentos, e, principalmente, essa redução dos fatores ambientais. A gente tem que cuidar bastante, porque vai ser um trabalho em conjunto, tem que tentar abordar tudo, o máximo, né, de todos os lados, né, Márcio, para a gente conseguir reduzir o máximo possível esse risco de quedas. Eu também esqueci de falar, pessoal, em relação aos tapetes, principalmente se for um idoso com algum processo de demência, né, tipo um Alzheimer, algum problema de demência,
Muitas vezes eles se confundem com aqueles tapetes, é mais comum, assim, tapetes grandes, tá? Ou carpetes com formas geométricas, com muitos desenhos. Às vezes eles acham que pode ser um bicho, eles têm alguma alucinação visual, vê algum desnível, então eles acham que vão cair, que tem um buraco, e na verdade é um desenho. Então, se vocês notarem que o idoso tá se atrapalhando com aquele tapete, com aquele carpete, que ele fica olhando, que ele tenta pegar, ou que ele vai pisando assim, achando que tem um buraco, alguma coisa, peçam para a família para retirar, tá, aquele tapete. E encerrando, para vocês sempre cuidarem, pessoal, se acontecer uma queda, primeiro, observem as condições do idoso, como é que ele está. Não saiam tentando já direto levantar ele do chão, que normalmente é a primeira reação a gente tentar juntar a pessoa do chão, né? Observem como é que está o estado daquela pessoa. Se precisa ajuda de algum vizinho, um porteiro, alguém para levantar. Se está com muita dor, que vocês suspeitem que pode ter ocorrido uma fratura, se o idoso está sentindo muita dor, que ele melhor deixar ele no chão bem acomodado, coloca um travesseiro, uma almofada para a cabeça, se tiver mais frio, coloca um cobertor, né, se o chão tiver mais frio, e chamem ajuda médica, chamem uma ambulância para ajudar, porque às vezes no tentar levantar o idoso, vocês podem piorar uma condição de alguma fratura, alguma lesão, pode ser piorada se ele for levantado da forma inadequada. Então, manter a calma, tentar acalmar o idoso e chamar ajuda se vocês notarem que ele está com alguma lesão, tá? Mais alguma dica, alguma pergunta, algum comentário aí, Márcio? Eu vi que o pessoal falou bastante, porque é bem comum, né? A gente vê muitos casos, né? Muitos casos mesmo, é muito comum. Sim, o pessoal está interagindo aqui, o pessoal elogiando muito a aula. Ah, que bom, coisa boa. É. Que bom que gostaram. E aqui, a Sônia. Eu e a senhora que cuida fazemos caminhada todos os dias. Quando cheguei há um ano para cuidar dela, só ficava sentada ou deitada. Aí descobri que ela gostava de flores e eu usei isso para levar ela para caminhar. Hoje ela passa o dia Isso, ótimo, né? A gente tem que ir tentando descobrir, né? Ver uns jeitinhos e cativando aquela pessoa, formando um vínculo, né, com aquele idoso, para incentivar, para estimular ele para caminhar, né, para se movimentar. É ótimo, coisa boa, com certeza deu mais qualidade de vida para aquele idoso, né? Isso. A Clarice de Igrejinha. E isso é muito importante em relação aos corrimões, né? Na casa da minha mãe foi colocado um corrimão também na calçada, pois tem subida para chegar em casa. Isso, tem que ter uma visão de tudo, né, Márcia? A gente tem que analisar tudo, ver onde pode ser colocado barra, corrimão, fita antiderrapante, né? Tem que ver cada situação conforme a casa de cada idoso, né? Para evitar Vocês basicamente esses precisam ter um olhar de acidentes. águia para saber onde que ele pode ter algum problema. É quase como criança, olha. Tá, começou a caminhar, vai bater cabeça aqui, vai bater cabeça aqui, tranca o interruptor, a tomada, coloca silicone nos cantinhos para não bater a cabeça. Com idosos, eles precisam de cuidados em quase todos os cômodos, então a gente precisa estar muito atento. E por isso, Márcio, que é bem legal, assim, o pessoal tá fazendo esses cursos, tá buscando se aprimorar, né, buscar esse conhecimento, porque às vezes a pessoa que não fez esse curso, né, que não tem esses conhecimentos, não tem aquela visão, né, não só sobre quedas, mas sobre vários outros assuntos, como tu falou da água, né, tiveram aula sobre água, então são coisas daqui a pouco que para gente que trabalha já com isso parece óbvio, mas para quem está do lado de fora, que não tem esse conhecimento, às vezes nem se dá conta, né, Márcio? Sim, Então com é bem certeza. legal o pessoal tá fazendo o curso, tá se aprimorando, tá buscando conhecimento, vocês vão ver que vai fazer bastante diferença, o olhar de vocês vai ser diferente para essas questões. Aqui no caso da Carmen, a minha paciente não aceita retirar os tapetes. É bem difícil, tem idosos bem resistentes, a gente tem que ir com jeitinho, com calma, mostrar, ou às vezes falar que a gente escorregou, que a gente tropeçou, né? Daqui a pouco dizer que vai lavar, né? Quem sabe mandar lavar, e daí dar um sumiço, ou falar com um familiar o idoso tenha mais intimidade, assim, um filho, uma filha, um neto, alguém para conversar, para tentar tirar esses fatores de risco, porque aquela história que eu falei, Márcio,
Ah, mas eu nunca caí, nunca tropecei. Não, aquele tapete ali nunca incomodou, até que um dia acontece o acidente. Então a gente tem que trabalhar antes, tem que já prevenir, né? Porque depois que cair, a gente não sabe se vai ter uma fratura de fêmur, se vai quebrar uma vértebra, né? Se vai ter algum problema maior. Aqui, pessoal elogiando um monte. Tem aqui para baixo, tem mais um comentário muito interessante aqui, é da Kátia. Eu deixo os documentos da senhora que cuido junto, todos juntos. E na geladeira, deixei anotado o endereço e o telefone da Unimed. Isso, quanto mais fácil a gente tem que ter esses telefones para a gente acessar rápido, né? Ligar rápido, não ficar procurando. Depois, se acontece algum acidente, a gente tem que conseguir chamar alguém rápido, né? Telefone de ambulância, telefone dos filhos, né? Dos familiares, do médico, tem que estar em fácil acesso documentos, lista de medicamentos, tem que ter tudo para a gente acessar rápido, não ficar procurando e não perder um tempo que muitas vezes é fundamental, né? Precioso, aqueles minutinhos ali, né, que a gente perde. Exatamente. O caso da Sônia aqui também, ó. Eu retirei a cadeira de balanço com a permissão dela. Eu convenci com os filhos para comprarem uma poltrona de balanço, pois na cadeira da avó vivia tropeçando nas pernas e percebi isso e tomei providência. Olha, que ótimo, Maravilha. né? Daqui a pouco evitou uma queda, evitou um acidente que poderia ter sido bem grave. Exatamente. E às vezes assim, ó, Márcio, o cuidador chegou lá para cuidar daquele idoso quando ele tinha 75 anos e ele ficou 10 anos, daqui a pouco ele está com 85. É outra condição, o idoso vai estar Exatamente. numa outra situação de vida, né? O tempo vai passando, às vezes não precisa ser 10 anos, 2, 3 anos já fazem diferença, né? Ou apareceu alguma doença que ele não tinha antes, algum problema que ele não tinha antes. Então tudo tem que ser analisado, né, com outra visão, né? A gente tem que cuidar tudo. Ah, que legal, obrigada, Tatiana. A Sônia, a cadeira de balanço tem as pernas compridas, isso é um perigo. No dia que cheguei Sim, para às vezes conhecer a tem casa, algumas pessoas, né? esperei uns dias e conversei com a avó e a família. Me apoiaram, agora tá super feliz com a poltrona, olha só. Né? Ah, que bom, Lembra viu? que Foi como uma você mudança falou, boa, isso aí. lembra, pessoal, da aula do professor Rodrigues, do conceito de perdas e ganhos, né? A matriz de perdas e ganhos, aqui a Sônia utilizou muito bem. É, isso aí. Às vezes o idoso tem aquele receio, aquele medo, né, de mudar, de trocar, de pegar uma coisa nova, né? Então a gente tem que incentivar, tem que mostrar, às vezes, que vai mudar para o bom, né? Que vai ser importante para a saúde dele, para a qualidade de vida dele. Exatamente. Aqui, ó. Também a Rosiane. Na casa da minha paciente tem bastante barras de segurança porque ela tinha muitas quedas antes. Olha que Ah, maravilha. olha, ajuda bastante. As barras ajudam muito, muito mesmo. E não precisa ser só no banheiro, viu, pessoal? Às vezes no quarto, algum lugar, por exemplo, na cozinha, onde o idoso costuma almoçar, assim, para facilitar, né, para se segurar. Corredor, né? As barras ajudam bastante. Perfeito. Pessoal, é isso aí, né? Tem mais alguma coisinha para incrementar, professora? Não, era isso por hoje. Então agora vocês estão com uma outra visão, né? E usem essas informações para vocês cuidarem da melhor forma possível dos idosos que vocês estão trabalhando. Todos tenham uma boa noite, um bom resto de semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau, Denise. Então tá, Tchau, pessoal. boa noite. Tchauzinho, boa noite para todo mundo. Assistam, reassistam a aula, tomem nota de novo, pausem o vídeo, vão e voltem. Tem pessoal que chegou um pouquinho atrasado e vocês tiram o máximo dessa aula. E a dica que a gente pode dar para o final da aula, agora, a partir do dia de amanhã, quando vocês chegarem no trabalho de cuidadoras, né? Olharzinho de águia, ver o que pode ser risco para os pacientes de vocês, o que já pode ter sido mudado. Então, aproveitem bastante a aula de hoje, que ela foi muito importante. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.